que em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eles vão dizer, pronto, Jesus foi criado. Logo, Jesus não é eterno como Deus. Como que a gente defende a doutrina bíblica dizendo que Jesus desde a eternidade, em cima desse texto aqui, porque eles vão bater na porta e vão falar isso, né? Já fazem isso constantemente. Olha, Jesus é criado, está escrito aqui, o princípio da criação. É terrível, né? É verdade. As testemunhas de Jeová, elas são os novos arianos. O arianismo é uma heresia que foi condenada no Sínodo de Nicéia, no ano 325 da era cristã. Sim. Os arianos, naquela época da Igreja Antiga, diziam o seguinte: olha, Cristo é uma criatura de Deus, mas não é qualquer criatura, é uma criatura especial. Né? Ário dizia isso, ele afirmava isso. Sim. Houve um tempo em que o verbo não era, ele dizia. E ele era tão inteligente, esse cara, que ele fazia musiquinhas para enfiar isso na cabeça das pessoas. Aqueles jingles. Sim. Ele fazia isso. Olha só. Então houve um tempo em que o verbo não existia. As mulheres lavando roupa cantavam isso. Que isso, gente? Cantavam isso lá, Ário de Alexandria. Lavando roupa, cantando, houve o tempo em que o verbo não era. Assim, e o pessoal, isso estava espalhando. A coisa tomou vulto e dividiu a igreja. Sim. Constantino, então, convocou um concílio de Nicéia na Turquia e 318 pastores, os verdadeiros, né? Sim. Foram lá e debateram essa questão e rejeitaram o arianismo. Depois houve algumas recaídas, mas manteve a fé de Nicéia, né? Sim. Dizendo que Cristo é da mesma substância do Pai, é coeterno, ele é homoúsios. Homoúsios significa da mesma substância. Sim. Então Cristo tem a mesma substância que o Pai, ele é coeterno, são pessoas distintas. Isso depois teve um desenvolvimento posterior, até 451 com Calcedônia. Calcedônia também na Turquia. Calcedônia chegou a um ponto final em termos de cristologia, dizendo ele é da mesma substância do Pai, mas ele é o Filho e Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo são da mesma substância, né? Então aí fechou essa questão e as igrejas dissidentes foram embora, né? Foram ver suas vidas, né? Mas as testemunhas de Jeová são uma espécie de arianismo meio piorado, assim, né? Eles creem nisso aí e o problema é que, além de crerem nisso, para fazerem valer suas crendices, eles alteraram o texto bíblico, transformando certas palavras em outras, né? Eles, por exemplo, havia também na época dos grandes capadócios, na época do concílio de Calcedônia, os grandes capadócios foram três teólogos que viveram na Turquia no século IV, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Na época deles havia também um desdobramento um pouquinho do arianismo, também algo conectado ao arianismo, chamado os pneumatomaquianos. Pneumatomaquiano, maquia significa guerra, espírito. Os pneumatomaquianos militavam contra o Espírito Santo, atacando a divindade do Espírito Santo. Então, você vê nas testemunhas de Jeová a presença disso tudo, tanto do arianismo como de ideias pneumatomaquianas também. Crendo que o Espírito Santo é uma força ativa. Uma força, uma energia, né? E alteraram até a Bíblia para colocar essas coisas. Colocaram artigos onde não deveriam, colocaram traduções mudando o sentido da palavra, a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. E não é isso. Esse tipo de coisa, chegaram a alterar o texto, né? Então, por isso que eu falo que são arianos piorados, porque chegam a mudar o texto bíblico na versão Novo Mundo, né? E outras coisas também, né, que nós vemos lá. Então, qual é o problema dessa seita? Se Jesus não é Deus, já eu falo do texto aqui, se Jesus não é Deus, nós temos um sério problema no campo soteriológico. Por quê? Porque a razão disso, quem melhor explica a razão disso foi um mestre escolástico do começo da era escolástica, no finzinho do século XI, chamado Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury escreveu um livro chamado Cur Deus Homo,
Por que Deus se fez homem? É o nome do livro. E ele parte de um pressuposto interessante demais, muito importante. Todo cristão deveria entender esse raciocínio de Santo Anselmo, como é chamado, Anselmo de Canterbury ou Anselmo da Cantuária, enfim. Sim. Que ele dizia o seguinte, olha, a gravidade da ofensa depende do grau de dignidade do ofendido. Sim, sim. Então veja o raciocínio de onde parte. A gravidade da ofensa depende do grau de dignidade do ofendido. Se eu ofendo um cão, a ofensa de 0 a 10 é menos 2. grave. Se eu ofendo um homem, uma criança, Sim. a ofensa já aumenta. Sim. Se eu ofendo um mendigo, a ideia em termos sociais, né? Sim. Eu ofendo um mendigo, eu xingo um mendigo, a ofensa tem um nível de gravidade. Se eu ofendo um rei, Sim. o nível de gravidade é outro. E o que acontece? Acompanhando isso, né, tem outro fator. A severidade da pena depende da gravidade da ofensa. Da ofensa. Que está ligada ao ofendido. Que está ligada ao ofendido. Sim. Então o que acontece? Se eu ofendo um animal, a minha culpa é menor, consequentemente a minha pena é menor. Sim. Se eu ofendo um homem, a minha culpa é maior, consequentemente a minha pena é maior. A proporcionalidade. É a proporcionalidade. Sim. O que Anselmo faz? Ele faz o seguinte, olha, o homem, ele ofendeu Deus. Qual é o grau de dignidade de Deus? É infinito. Consequentemente, a minha culpa é? Infinita. Infinita. Consequentemente, a minha punição é? Infinita. Infinita. Então, é um problema terrível esse. Sim. Por que isso gera um problema enorme? Porque a culpa é infinita, mas o culpado é finito. Sim. Fica assim, então, o grande dilema. Eu tenho que pagar. O homem tem que pagar. Sim, porque pecou. Mas o homem é finito e a culpa é infinita. Só Deus é infinito, logo, só Deus pode pagar. Mas Deus não pode pagar. Porque a culpa é do homem. Sim. Ele tem que lançar. Exatamente. Sim. Mas a culpa é infinita e o homem é finito e o homem não pode pagar. Só Deus pode pagar. Aleluia. Mas Deus não pode pagar porque a culpa é do homem. Sim. Mas o homem não pode pagar Sim. porque a culpa é infinita. Sim. Só Deus pode pagar, mas Deus não pode pagar porque a culpa é do homem. Fica nesse loop. Então você fica nesse ciclo constante. Qual é a única solução? Alguém que seja Deus Exatamente. para poder pagar Sim, e que seja homem para receber a punição. Glória a Deus. Então, Anselmo de Canterbury explica por que Deus se fez homem. Sim. Porque somente o homem tinha que pagar. Então Jesus foi plenamente homem. E somente Deus podia pagar. Sim. Então, Jesus era Deus. Sim. Se a testemunha de Jeová estiver certa e Jesus não é Deus, então a culpa não foi paga. Não foi paga, ela permanece. E nós estamos perdidos. Exatamente. Se Jesus não era Deus e não é Deus, então nossos pecados permanecem porque não foi oferecido um pagamento adequado. Tentando defender Deus, as testemunhas de Jeová o diminuem, porque falam que ele aceita algo menor para o pagamento do pecado do que ele deveria aceitar. Exatamente. Detratam a dignidade dele. Sim. Então, não dá. Jesus tem que ser Deus para resolver o problema do pecado. Sim. Atanásio de Alexandria enfatizava isso. Nenhuma criatura pode salvar outra. Exato. Só Deus pode nos salvar. Se Jesus era uma criatura, então ele não somos salvos. Exatamente. Atanásio, o grande campeão de Niceia, dizia isso. Sim. Agora, o que significa então o princípio da criação de Deus? É muito simples isso aqui. Quando o texto fala essas coisas, diz o amém, a testemunha fiel verdadeira, quando fala o princípio da criação de Deus, significa que a criação de Deus teve nele o seu princípio.
É uma questão. Aqui, quando fala o princípio da criação de Deus, está dizendo que ele é a fonte da criação de Deus. Não que ele foi o primeiro a ser criado. Não. É uma expressão que aponta para a origem da criação. Sim. E Paulo, em Colossenses 2, fala a mesma coisa. Colossenses 1 e 2. Fala a mesma coisa. Fala que ele é o primogênito da criação, colocando como o grande herdeiro da criação. E aqui, com uma linguagem semelhante, Jesus falando acerca de si mesmo aqui, né? Ele que está falando essas coisas, está dizendo, olha, eu sou a fonte da criação. A criação teve em mim o seu princípio. Ou seja, essa expressão aponta para a sua divindade. Exatamente o contrário do que estão dizendo. Então é a falta de compreensão de um texto como esse que gera essa ideia. Tudo criado por ele e por meio dele. Por meio dele, diz lá João 1. Sim. Então esse é o sentido dessa expressão, o princípio da criação, a fonte. Foi ele que deu início, que deu origem a tudo que é criado. Ele é Deus. Pastor Marcos Granconato, eu acredito que quem está nos assistindo, quem veio até aqui ou quem vai assistir os cortes que a produção vai fazer, eu creio do fundo do meu coração que vieram trazidas pelo Espírito de Deus. Amém. Então eu gostaria que o senhor me auxiliasse aqui a encerrar esse programa respondendo uma pergunta e fazendo o que o Espírito lhe conceder que fale. Por que Cristo Jesus é chamado de pedra angular? E quem chegou até aqui e ouviu essa pregação, essas pregações, perguntar: o que faremos para sermos salvos?